Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma sexta-feira que a gente conversa com bastante descontração, leveza, para encerrar a semana com o conhecimento, falando de um assunto de uma forma bem leve, bem descontraída. É o Sextou com Conhecimento, um projeto aqui da Duos, corretora de seguros, onde tem eu, o Marcos, quem entrevista, quem apresenta. Aí por trás das câmeras a gente tem o Alexandre. Dá um oi aí, Alexandre, para a gente. Bom dia Marcos, bom dia a todos que nos estão nos acompanhando. Já tem gente aqui já, hein, com a gente. E mais uma sexta, né, Marcos? Mais um podcast aí. E hoje bem especial, hein, porque vamos falar com um cliente da gente. Esse cliente já está mais de um ano com a gente. Ele faz com a gente o Vale Transporte aqui e vai contar um pouquinho aí da carreira dele, da empresa também, né? Muito importante, muito legal. Estamos muito felizes. Valeu, Marcão. Bacana, legal. Bom, vocês têm um chat. Bom, antes, agradecemos pela audiência, por você sempre estar com a gente. Sempre que precisar, interaja no nosso chat. Pode perguntar, pode mandar seu bom dia. A gente vai ler, a gente se compromete a ler aí praticamente todos os comentários. Se você precisar do contato de algum profissional que já passou aqui pelo Duoscast, não tem problema. Acesse o nosso canal, veja lá o profissional, peça o contato e a gente vai ter aí bastante satisfação em colocar você em contato com esse profissional. E é como o Alexandre disse, hoje temos aqui um profissional de peso, de um cliente que ele é recente com a gente, pega aqui o Vale Transporte com a gente, é um cliente que chegou através de outro cliente, né? Então, aqui na Duas Corretora, a gente tem muito isso, muitos clientes que chegam até nós através de outros clientes por indicação, e isso é muito importante, endossa a nossa prestação de serviço, isso é bem bacana, e nós temos aqui um profissional de peso, habilitado, competente, muito profissional em relação à logística, é o César Pereira, da TAWC Logística. É isso mesmo? Falei certo, César? Tá perfeito, tá corretíssimo. Bom dia a Bacana. todos. Prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar, né, um pouco das nossas experiências, nosso conhecimento para continuarmos aí crescendo, né? Agora, mata uma dúvida da gente aqui. TAWC. O que seria isso? É uma sigla? É um acrônimo? O que é? Olha, Explica um pouco para a gente. para nós que trabalhamos com a logística e principalmente a nossa logística, ela é muito abrangente, ela é internacional. Então, aqui no Brasil, o pessoal chama TAWC, né? Talk. TAWC. Mas eu não posso usar a mesma expressividade no americano, com o chinês, né, com o europeu, porque se eu falar TAWC, o cara vai achar que eu estou apenas, como diz o verbo, falando, né? Sim, Na realidade, a gente procura usar a terminologia TAWC, que quer certo. dizer, são o nome dos dois diretores, né? Certo. Tiago Alberto Word Cargo. Legal. Muito bom. Então, mas nós estamos aplicando, né? Porque nós estamos, como eu te falei, atuando bastante fortemente há quase 10 anos com o mercado internacional e nacional, e, consequentemente, no mercado internacional eu tenho que usar TAWC, né, porque fica mais Sim. fácil para eles nos entenderem, né? Bacana. Bom, César, a gente vai falar aqui um pouco de logística. É, Enquanto não inventarem aquele teletransporte da Jornada das Estrelas, sabe? Que você some de um lugar e aparece em outro lugar, aquela Sim. invenção, se existisse, seria magnífica, né? Uhum. Enquanto não inaugurarem isso, dar um jeito de fazerem isso, a logística ela vai continuar tendo aí o seu grau de importância na nossa vida, né? Sim. Às vezes as pessoas elas não se dão conta quando pedem pizza, chega lá o motoboy, é a logística que está atuando ali. Quando você faz uma compra no Mercado Livre, no Shopee,
tem toda uma logística, centro de distribuição. Então, a logística Exato. ela está no dia a dia da, do mais básico possível. Então, vocês atuam, na verdade, com algo que faz muito sentido na vida das pessoas. Você está no conforto do seu lar, onde você recebe o seu alimento, o seu produto, e é um desafio, porque, enfim, o Brasil, dimensões continentais, problemas, transporte, custo, imposto. Aliás, vocês estão num baita de um desafio aí, né? Que é lidar com logística, certo? Bom, a logística, eu costumo dizer que é uma ciência, né? Sim, Tanto é que nós aqui da Tal, que eu trouxe esse nome, né? Engenharia logística, porque ela nos diferencia justamente das logísticas normais, dos CDs, né? E cada tipo de logística tem a sua aplicação, né? A logística em si, ela tem por finalidade levar ou resolver alguma coisa do ponto A ao ponto B, né? Se fosse só isso, estaria muito fácil, né? Agora, como você mesmo disse, a logística está no nosso dia a dia, né? Está no nosso ir à padaria requer uma logística, né? O ponto de você se transportar da sua casa ao seu trabalho requer uma logística, porque é simples, se você pegar um tráfego muito forte, você tem que alterar a sua logística para que você não atrase o seu tempo, né? Se você citou aí o Shopee, né? Quem compra no Shopee sabe que quando recebe a sua mercadoria, você tem que dar duas notas para eles. Uma, se o produto chegou bem e rápido, e a segunda, uma nota de logística. É o segundo, você tem que pintar lá as bolinhas, se a logística foi rápida, porque a sobrevivência da logística em si, ela é ser ágil, né? Agora, dando um passo um pouco à frente, nós aqui na Talc, nós trabalhamos com uma logística diferenciada, né? Uma certo. logística que, que requer alguns conhecimentos e algumas estratégias diferenciadas do McDonald's, do Shopee ou qualquer outra empresa que está envolvida na parte logística, né? Entendi. Qual que é a principal indústria que vocês trabalham aí? Vocês, bom, enfim, logística, a gente tem N tipos de logística. Sim, Qual que é a principal logística que vocês trabalham, que vocês se debruçam todos os dias aí em relação aos seus clientes? muito bem. Nós aqui na Talc, nós trabalhamos aqui com transportes internacionais, né? E dentro do transporte internacional, nós temos o desafio de trazer uma carga da Alemanha, por exemplo, para o Brasil, estado de São Paulo, seja onde for. Qualquer tipo de carga ou uma carga em específico? Então, nós temos aqui dentro das nossas especialidades, dentro dos nossos produtos, né? A gente trabalha com a carga que nós chamamos de carga normal, que seria as cargas de container, essas que você vê no Porto de Certo. Santos ou qualquer outro porto. As cargas que são mais separadas, que são cargas que não têm necessidade de vir num único container e o seu custo baratear, então nós chamamos de carga LCL, e às vezes você tem a carga que é urgente, então a carga que é via aérea, né? Aqui dentro da nossa divisão, da qual eu participo, nós temos uma divisão que nós chamamos de divisão de projetos. E essa divisão, ela é um pouco mais ampla a ação, né? Nós transportamos, ou nós criamos a estratégia para o transporte, para dar a solução do transporte, desde uma máquina
que possa vir no container ou até um transformador que venha a pesar 300 toneladas. Então, o nosso ponto principal é justamente viabilizar o transporte desse tipo de equipamento especial. Então, dentro da logística, como eu falei, a engenharia logística vai depender muito do cliente que tem a sua necessidade. Às vezes ele tem uma linha de produção para trazer, ou ele tem que transportar ou mudar a sua linha de produção de uma cidade no estado de São Paulo, porque ele agora conseguiu um incentivo melhor no centro-oeste ou no nordeste do país. Então, ele tem que fazer uma logística para transportar toda a sua linha de produção para determinada área. Então, tanto faz, né? Se é nacional ou internacional, nós estamos sempre trabalhando no sentido de transportar e trazer o que eu comentei com vocês, a engenharia logística, né? Tá, você pontuou bem, porque quando a gente está falando bastante, você falou aí, um produtor fez uma máquina, digamos assim, né, tratar de uma forma bem simplista, fez uma máquina na Europa e ele quer trazer a máquina para cá. Então, existe essa logística, seria a importação, né? Sim, A exportação, vocês também trabalham com a exportação. sim, também Tá. trabalhamos todo o movimento do mercado internacional, nós trabalhamos, né? A tal que Importação e ela exportação. importação e exportação de qualquer modal, pode ser marítimo, aéreo, pode ser rodoviário, ferroviário. Então, nós estamos envolvidos em todos os modais. Hoje nós temos, eu costumo sempre dizer aos clientes, olha, quando eu estou falando para você, atrás de mim eu tenho uma prateleira, né? E nessa prateleira você vai pensar a tua necessidade. Eu estou aqui para realmente dar uma solução total ou uma solução parcial daquilo que você precisa. E a logística é isso, né? Eu tenho que viabilizar a maneira mais rápida, a maneira mais ágil, a maneira mais correta e a maneira mais eficaz daquele produto sair do ponto A e ir para o ponto B, entendeu? Aí você pontuou bem, né? A gente fala importação, exportação, e aí na sua fala você disse aí alguma coisa sobre uma empresa que quer transportar, que quer mudar a sua, sei lá, o seu chão de fábrica, a sua parte fabril, de uma cidade para outra, devido a algum incentivo fiscal, e é onde vocês entram também com toda a parte da engenharia, do planejamento, do deslocamento das máquinas, das linhas de produção, que assim seja. Vocês também estão inseridos nesse tipo de necessidade. Sim, tudo aquilo que se envolve em projeto, né, que envolve na realização de uma mudança do transporte, da logística, nós estamos envolvidos, né? Eu vou abrir aqui um pouco o leque daquilo que a gente estamos falando. Certo. Exemplo, nós temos um mercado muito necessário, muito necessitado no Brasil, no sentido de energia, né? Nós já passamos uma situação difícil no início do ano 2000, tivemos alguns incentivos do governo que chamava-se o movimento de energia emergencial, mas até hoje nós ainda necessitamos de energia. O Brasil é muito grande, infelizmente nós não temos um sistema que ligue todo o país com energia, né? Nós temos aí a região norte do Brasil, que não temos energia para atender toda a região. Então, são necessários aí construir termoelétricas, eólicos, fotovoltaicos, né? Todo um sistema que está no mundo, né? Agora nós temos aí uma crise, né? Que é de energia devido à guerra, e a Europa está extremamente preocupada em saber como é que vai fazer energia. Na Alemanha, a energia já subiu 253%. Então, Inclusive, inclusive, César, eu estava ouvindo no rádio ontem as notícias,
e eles estão prevendo que esse frio na Europa, o que está se aproximando, na verdade, dizem Sim, que está assustando todo mundo lá, que diz que vai ser o frio mais frio de todos os tempos, sim, porque porque a Rússia não. está cortando, né, o É, fornecimento de gás. Então, o exato. pessoal está com muito medo. Então, o nosso governo incentiva as empresas investidoras a abrir as suas áreas para geração de energia. Então, para você fazer Certo. uma geração de energia rápida, você usa uma termoelétrica. E normalmente a termoelétrica ela usa motores. E esses motores, eles usam óleo pesado, eles usam óleo cru, eles usam gás. E isso tem um outro problema, eles são poluentes. Né? Então, nós temos um choque muito grande nesse tipo de coisa. Né? Qual é a ideia? É criar sistemas de energia pura. Então, é por isso que você ouve, está vendo um movimento muito grande com movimentos eólicos, movimentos fotovoltaicos, que é solar. Né? Então, toda essa cadeia de trabalho requer uma logística. Eu vou dar um Sim, pequeno exemplo para você. Se você construir um parque eólico para geração de energia que tenha 14 torres, tá certo? Você já tem um problema para transportar as torres, porque as torres são divididas em 5 tramos e as torres ultrapassam a mais de 120 metros de altura. Então, você tem diâmetros de torres que têm 7,5 metros, porque ela sustenta todo um conjunto, né? Então, basicamente, você tem 70 viagens só de tramo. Você vai ter caramba. depois 14 viagens de pás eólicas. As Sim. dimensões das pás eólicas, quanto mais alta a torre, maior é a pá. Então, hoje no Brasil já é construído pá eólica de até 82 metros de comprimento. Nossa, isso aí Você, só para a gente ter uma ideia, é um prédio de quantos andares? Só para a gente ter uma ideia. rapaz, estamos falando aí de um prédio aí de 10 andares, né? Nossa Senhora. Então, você veja só, isso tem que ser transportado. Sim, sim. Eu vou importar, fica fácil. Beleza, você pega nos países produtores de pás, pode ser a Índia, pode ser na Espanha, pode ser na China, e traz para o porto. Aí atraca, descarrega. E como é que você vai levar isso pelas nossas estradas? Aí é que entra a E, logística. e A aí eu logística. lembro, César, desculpa te interromper, Não, tranquilo. vira e mexe aqui, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, principalmente a Tietê, bupinas gigantes, o pessoal não consegue passar por debaixo das pontes, trava tudo, aí é um salseiro, aí é um. Você Veja realmente. só, veja só, eu vou dar um pequeno exemplo para você. Recentemente, alguns meses atrás, saiu um transformador de um fabricante que fica ali em Guarulhos. E esse transformador seria exportado e vai para Santos. Então, o Certo. transformador é muito grande e pesado. Outra coisa, ele tem o peso concentrado, ele não é distribuído. Então, você que distribui o peso dele dentro daqueles equipamentos especiais, que são trailers, que têm diversas linhas de eixo. Né? Muito bem. Alguns transformadores pesam 300 toneladas. Então, você tem que Sim. criar uma estratégia, uma logística, e é onde vem a engenharia logística. Qual é o horário para transportar? O que você tem que agregar para fazer bem esse transporte? Porque, olha, você tem energia, você tem telefonia, você tem TV a cabo. Fora isso, cada cruzamento que você passa, você tem semáforo. Você tem o que nós chamamos as placas indicativas.
Então, tudo isso tem que ser movimentado. Então, você vai às autoridades, no caso, vamos falar, exemplo da cidade de São Paulo, né? Sai de Guarulhos, ele pega a Marginal e tem que depois tentar pegar o Rodoanel ou então vir pela Marginal e pegar uma outra avenida para poder sair justamente na rodovia que vai para Santos. Sim. E justamente, às vezes, nós estamos envolvidos com equipamentos mecânicos que pode quebrar, como quebrou, né? Quebrou e parou todo o trânsito. Então, foi necessário uma ginástica para que isso pudesse ser removido, trocado o equipamento. Então, você interrompe as rodovias, as avenidas e tudo mais. Outra coisa, isso acontece aqui no Brasil como acontece em qualquer outro lugar do mundo. Como é que você cruza uma cidade como São Paulo? Então, você precisa do DSV, tem que ter horário para você poder fazer isso. Você não consegue fazer, porque São Paulo praticamente quase que não para, né? Ela reduz o fluxo, mas ela praticamente não para. Então, tem que fazer isso da meia-noite às 5 da manhã, né? Para você descer pela Imigrantes e ir até Santos, você tem que inverter as pistas, o que sobe desce, o que desce sobe, para que ele possa passar por menos túneis e que ele possa seguir de uma maneira mais tranquila com o equipamento até a Baixada. E você não faz o transporte disso, evidentemente, em um dia. Você gasta aí, na média de 10 a 15 dias para você movimentar o equipamento. Então, o que eu quero demonstrar com isso que eu falei rapidamente é que um transporte de um transformador que você gasta 15 dias, você sabe muito bem que envolve muito custo. Se você chegar com esse equipamento atrasado no porto, o navio que vai estar esperando isso, ele liga o taxímetro e ele cobra porque ele está parado ali. Se você entregar antes, o dono do equipamento que você colocou para transportar, ele liga o taxímetro, porque você paga o que a gente chama no sistema rodoviário subestadia. Então, a engenharia ela tem que ser muito bem planejada para que o cliente não tenha custos desnecessários. Então, você tem que rever equipamentos antes de sair, você tem que ter uma equipe técnica de mecânica acompanhando junto com você, você tem que trazer o pessoal, as autoridades, para acompanhar, eles determinam o dia, o horário, para botar uma equipe toda para te acompanhar. A Polícia Rodoviária também se organiza para isso, para que ela possa colocar uma equipe. Tu já pensou? Às vezes nós descemos em comboio porque tem neblina. Isso acontece com uma peça dessa. Então ela não pode descer com neblina. Ela não desce, ela para. E se ela para 1 ou 2 ou 3 dias, pode atrasar o embarque, aumentar o custo do navio, entendeu? Então, ou seja, o custo é alto. Uma logística mal planejada é prejuízo na certa. Com certeza. Um navio parado, para você ter uma ideia, um navio que é especial para carregar esse tipo de equipamento, ele parado no porto é entre 30 a 35 mil dólares por dia. Nossa, caramba! E você tem que pensar nisso tudo, né? Tem que pensar nessa parte toda para realmente não haver falhas, né? Envolve aí a parte aduaneira, a estratégia, porque é assim, todo o planejamento, nós estamos falando de algo muito grande, né? Uma peça grande. Mas vamos trazer isso para uma máquina, por exemplo, né? Uma máquina em que a pessoa importa ou ela importa um equipamento e o foco dela é justamente produzir. Eu estou trazendo uma fábrica, uma linha de produção que vai vir em 10, 12 contêineres especiais, ou tem uma ou outra peça que é mais larga, diferencia o seu tamanho. Então, você tem que ter todo, por exemplo, o navio que vai carregar. Quando chega esse
material e ele vai descarregar, se você demora muito para retirar ele do porto, fazer a sua liberação aduaneira, você acaba tendo um problema, porque você vai pagar a armazenagem por aqui. E a armazenagem é altíssima, porque ela envolve o valor da mercadoria no custo. Então, ele vai calcular, não importa quantos por cento, mas ele agrega o valor da mercadoria. Então, quanto mais ficar, pior é. Então, aí vai a engenharia logística, né? A tal que ela tem, por uma questão técnica e profissional, realmente fazer as suas reuniões antes dos embarques, e todos eles são acompanhados, nós usamos aqui uma expressão em inglês, 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até a liquidação, até o encerramento do processo. Então, é dia e noite. Então, você acompanha quando esse navio está prestes a atracar, está chegando em Santos, a gente tem a contagem disso, a gente se comunica com o armador e, se for necessário, se comunica até com o navio. Hoje o e-mail está aí para nos auxiliar, né? O próprio capitão do navio manda as informações, estou chegando, amanhã vou apontar na Baía de Santos. Então, você já vai ter que ter toda uma estratégia com a nossa parte aduaneira, que é da nossa empresa, toda organizada para que, quando essa carga atracar e ter toda a documentação regularizada pela parte da companhia de navegação, imediatamente fazer o registro e a liberação da carga. Se é uma carga, isso nós pensamos antes também e orientamos os clientes. Se é uma carga que você pode ter incentivo ou reduzir os seus impostos, tudo isso é verificado antes, porque você não está trazendo roupas para vender, você está trazendo uma máquina para produzir. Essa máquina para produzir, ela gera empregos, ela gera mais trabalhos, ela amplia o consumo. Então, nada mais justo do que buscar, junto às leis, o que o governo tem, redução nos seus impostos, né? E quanto mais o empresariado investir, melhor é, porque gera toda essa cadeia, né? Consequentemente, a gente tem que estar todo organizado, assim que essa máquina é liberada, retirar do Porto de Santos ou retirar dos seus contêineres, né? E movimentar o mais rápido possível para a área onde vai ser descarregada. E, se possível, colocar nas bases já para ajuste da engenharia mecânica, né? Você acabou de dizer aqui para mim de imposto. A gente está falando muito do custo Brasil ultimamente, né? Sim. Custo Brasil. Quando a gente fala de logística, custo Brasil vem a um assunto atrelado. Vocês também têm essa preocupação de ter uma análise de impostos, essas coisas assim? A gente tem certeza que sim, porque, enfim, vocês têm todo o conhecimento, enfim, para isso, temos certeza que sim. Temos, além disso, conhecimento de que tenho mensagens aqui do Alexandre, que a gente tem chat, né, Alexandre? O pessoal já está comentando. Esse é o momento em que o Alexandre entra aqui no Duoscast e fala para a gente as mensagens, as interações. É isso mesmo, né, Alexandre? É isso mesmo, Marcos, é isso mesmo. Bem, obrigado a todo mundo que está interagindo com a gente aqui, bastante mensagem. Aproveitando, peço a todos, por gentileza, que se inscrevam no canal, curtem esse vídeo e... exatamente. E também a gente ativem o sininho, né, para receber mais conteúdos interessantíssimos como esse que o César está passando aqui pra gente. Tem muita mensagem aqui, eu vou começar com uma que mandaram aqui quase agora pra gente. Na verdade, uma bem interessante aqui, ó, da Laís Santos. Obrigado, viu, Laís? Oi, pessoal, bom dia. César, você é engenheiro de formação? Conta mais um pouco de você. Aí, César, curiosidade sobre você, ó. Eu nasci em Santos, fui criado em Santos, eu tenho 65 anos, sou formado em economia, tenho pós-graduação, sou formado
em edificações, que é engenharia. O sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro, mas o meu pai, ele era uma pessoa simples, ele era um estivador e, consequentemente, eu fui buscar colaborar com a minha família na época e comecei a trabalhar como qualquer pessoa, como qualquer família aqui do Brasil. E, consequentemente, o meu primeiro trabalho foi numa comissária de despacho em Santos. E eu comecei com 14 anos de idade, aprendi bastante nas comissárias que eu trabalhei, mas eu sempre me chamava muita atenção estar envolvido no mercado internacional. Eu queria um pouco mais do que fazer só a parte final, ou seja, só a liberação da carne. Eu queria ver o início, né? Então, consequentemente, eu fui vim para São Paulo e fui trabalhar numa empresa de importação. Trabalhei em indústrias de bem de capital e no ano de 93 eu comecei a trabalhar como freight forwarder, como agente de carga. E nesse trabalho eu acabei me envolvendo em 2001 em projetos, no ano 2000 em projetos, e estou até hoje envolvido em projetos. Então a minha experiência toda é realmente de trabalho, né? Edificações me deu algumas qualificações para poder estabelecer, complementar essa engenharia logística, né, que a gente faz. Exemplo, esse mesmo transformador que você leva a Santos, você não pode colocar ele em qualquer lugar, porque você tem uma peça com peso concentrado de 300 toneladas. E qual é a parte do porto que você pode colocar uma peça? Então, eu tenho que, por obrigação, para atender bem o meu cliente e levar a ele soluções, eu tenho que me preocupar onde eu atraco esse navio, porque eu tenho que saber qual é a capacidade por metro quadrado do piso do porto. E hoje, geralmente, utiliza-se muito o ecoporto em Santos, né? Onde a maioria Ou dos seja, não projetos é de em qualquer emergência. lugar, ou seja, Não não é é em em qualquer qualquer lugar que lugar você pode colocar uma peça desse peso, né? desse peso, né? Então, quando é full Sim, container, quando é containers, sem problema nenhum, né? Isso é fácil, né? Container tem aquele limite, porque você não pode esquecer que não é só a peça de 300 toneladas. Você tem que pensar que o conjunto que carrega também tem peso. E, sim. às vezes, o conjunto tem 200 toneladas. Então, quando você movimenta um transformador, você está movimentando 550 toneladas, né? E outra, tem que controlar a velocidade, porque tem lei da física, conforme você acelera, ela aumenta, né? E não tem freio que segure 500 toneladas. Então, você tem que andar no máximo a 5 quilômetros por hora, por isso que leva todo esse tempo de São Paulo a Santos, de 10 a 15 dias, né? Toda essa engenharia. Bacana. Essa Muito experiência bom. toda me trouxe a conhecer bastante países, bastante projetos, e graças a Deus eu posso compartilhar aqui com vocês essas experiências. É isso aí. Obrigado, Laís. Muito obrigado pela pergunta. Legal. Aí a Tânia Santos manda aqui, ó. Mentira que está na casa dos 60. E vamos lá. Nasci em 12 de dezembro de 1956. Aí, ó, tá vendo? Olha só. Então vamos lá, começar aqui pelas mensagens aqui, ó. Ricardo Azevo. Obrigado, Ricardo. Ricardo Azevo, já se inscreva no canal também. Bom dia, César. Assistirei alguns minutos. Valeu. Ele é da Valor Global Group, né? Isso aí. Ricardo Ricardo. é um grande amigo, profissional excelente. Bom dia, Marcos. Tiago Bom Araújo, bom dia a dia. todos. Obrigado, Tiago. Muito obrigado pelo apoio. Aqui, Renan Berton. Pra cima, TAWC. Pra cima, Talk.
Tá ok, é isso aí. Diego Sardella aqui também. Obrigado, Diego. Valeu pela sua mensagem. Reginaldo Souza, bom dia, hahaha, tipo Jetsons. Ah, ele tá falando sobre É, o transporte lá que a gente falou do futuro, é, né? isso mesmo. Tipo Jetsons. Vander Silva, obrigado, Vander. Bom dia, pessoal. Mais um dos casts. César, o que é projeto? Oh, boa pergunta, hein? Boa, boa pergunta. Eu trabalhei numa grande empresa e nós tínhamos uma área comercial dentro dessa empresa, uma empresa muito grande aqui no Brasil, ela é internacional, e nós tínhamos, acho que 30 pessoas da área comercial, 30 vendedores. E um dia Certo. me fizeram a mesma pergunta numa reunião: o que é projeto? Olha, eu digo assim: projeto é tudo aquilo que sai fora da especificação standard. Se você tem uma carga e você consegue colocar dentro de um container de 40 ou um container de 20, isso é uma carga standard. Mas se você tem uma carga que você já não consegue carregar num container, porque ela já tem excesso lateral, ela já tem excesso de altura, eu chamo de projeto. Porque Sim, quero complementar com um exemplo. Se você tem uma carga no Rio de Janeiro com 5,30 metros de altura, ela consegue sair do porto do Rio de Janeiro. Mas se ela tiver 5,31, ela não sai, porque o gabarito do rio é até 5,30. Então, é uma carga com excesso de altura. Então, consequentemente, já é um projeto. Você tem que pensar na melhor estratégia. Qual o melhor caminho? Nós estamos cansados de ver aqui em São Paulo caminhões que esbarram nas pontes, né? sim, Se você tem carga no Porto de Salvador, por exemplo, você tem que pensar em logística, porque a saída do porto é através de um túnel. Então, você tem que movimentar a melhor logística para você tirar a sua carga do porto quando não está dentro de um container, né? Então, tudo aquilo que é diferente é projeto. Você requer você requer inteligência para isso, né? Nós comentamos aqui antes de iniciar as nossas conversas em off, né? Que nós somos todos iguais. Nós temos sim, os melhores telefones, o mesmo iPhone 13, 14 aqui do Brasil, o cara na Alemanha tem, o chinês tem, o americano tem. Então somos iguais. O e-mail usamos a toda hora. Nós temos o WhatsApp, não tem mais barreiras, somos iguais. Então, sim, velocidade é igual, ação é igual, mas tem uma coisa que nos diferencia, e aí diferencia os profissionais, aí se diferencia as empresas e diferencia as estratégias, é a inteligência, né? sim. Então, nós não damos preço de qualquer forma, nós não carregamos de qualquer jeito, nós não criamos ou buscamos não ter problema para o cliente, porque nós buscamos porque a gente tem que usar a inteligência, mais do que nunca, né? Querem fazer artificial, mas ainda a humana está valendo mais. Com Tá certeza. certo. Temos aqui também o Mário Oshinawa. Obrigado, Mário. Sempre tá com a gente aqui. Bem-vindo, Mário, bem-vindo. Como você está lidando com esse novo departamento de projetos na empresa, na Talc, na TAWC? Olha, para a Talc, projeto é um aprendizado. Eu sou um privilegiado, quero dizer para vocês. Como eu falei, eu comecei com 14 anos em comércio exterior e sempre amei trabalhar em comércio exterior. Tanto é que eu fiz economia na época, porque a faculdade que tinha de comércio exterior, os professores eram do Banco do Brasil. Eram os meus amigos, que todo dia eu estava vendo eles no Banco do Brasil, no setor antigamente chamado CACEX, né, Carteira de Comércio Exterior, do qual eram os colegas que iam dar aula. Então, aquilo eu já sabia. Então, eu fui buscar economia porque a parte de comércio exterior eu já tinha conhecimento.
Eu digo que eu sou um privilegiado porque eu faço o que eu gosto. Então, eu não tenho barreiras. Eu não faço para o César se engrandecer. Eu faço porque eu gosto. E quando você faz a coisa porque você gosta, você tem paixão, né? Como um corredor, ele corre com o seu carro e tem paixão. Como um jogador de futebol, ele se dedica porque ele tem paixão pelo aquilo que faz. Então, eu, na minha profissão, eu tenho paixão pelo aquilo que eu faço. Eu gosto muito. Então, dentro da Talk, eu me sinto assim extremamente confortável a poder compartilhar com eles o meu conhecimento. Uma outra coisa que é extremamente importante, quando você cria um departamento de logística e você envolve projetos, projeto não é uma coisa que dá resultado no dia seguinte, não é uma coisa que vai trazer benefícios à empresa empreendedora em uma semana, requer investimentos, né? E a Talc, ela, quando se dedicou a criar a área de projetos, ela justamente começou de uma maneira inteligente. Nos envolvemos primeiro o que é projeto, quem são as empresas que estão prestadores de serviços de projetos. Nós então visitamos todos os armadores, nós visitamos todos os transportadores, nós visitamos empresas que estão na fronteira, para que as pessoas envolvidas tivessem o conhecimento. A nossa equipe é jovem, a empresa é jovem, o mais velho sou eu. A direção, mais que o mais velho, deve ter 36, 37 anos. Mas, a cada dia que passa, eles começam a sentir a mesma paixão que a gente tem. A conquista de algo é importante. Isso, juntando toda essa receita de conhecimento, de paixão, de buscar entender o que é projeto e se dedicar ao projeto, isso leva ao cliente uma confiabilidade, né? Então, quando você vai, por exemplo, a um cliente que nós temos como VEG, a gente vai ao cliente e diz assim, olha, essa é a nossa equipe, é isso que nós fazemos, vocês transportam transformadores e esses transformadores, eles acabam tendo a necessidade de um navio especial, mas os custos são mais altos, então nós temos que trazer solução. A nossa equipe vai buscar soluções. Então, por isso, nós estamos fazendo. Então, a Talc tem um planejamento, que eu acho que isso é extremamente importante, entre os próximos 5, 10 anos, se tornar uma referência em empresa envolvida em projeto. E olha, preste bem atenção, estamos falando isso entre 5 e 10 anos. Né? Então, nós não estamos fazendo isso para, olha, até o final do ano nós queremos ganhar o prêmio do melhor agente de projetos do ano. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que, entre 5 anos, vamos fazer a nossa avaliação, claro, todo dia isso é revisto, quais são as ações que temos que tomar, mas o planejamento, como foi realizado? Né? Muito bacana. Acho que o César deu uma travada lá. Voltou. Aê, voltou. Voltei, desculpa. Imagina. Então, nós queremos ser uma referência. Então, esse é o objetivo da empresa. Eu acho que isso, eu falo pela minha experiência aí, as empresas, na sua maioria, eu me arrisco a dizer até um percentual de 95% não tem essa visão. Uma visão voltada para que você tenha uma equipe de projetos, uma empresa focada em projetos, para atender clientes e empresas ligadas a projetos, poucas têm. Muito pouco. 5%, no máximo, hein? Caramba. É isso aí, Alexandre. Vamos lá. Temos aqui também Carla Samanta. Oi, César, você citou a Shopee. Você sabe dizer como eles conseguem fazer os fretes grátis? Boa pergunta.
Aí existe uma estratégia. A primeira Deve ser uma questão de estratégia marketing, de estratégia também. primeiro o que eles têm, como também tem essa outra que tem no Brasil, tem até avião agora fazendo, fugiu o nome, mas eles criam distribuidores. Você pode ver que hoje eles têm distribuidores Brasil. Quando você vai lá comprar um produto, tem distribuição Brasil ou do exterior. Então, se você opta pelo exterior, ele demora um pouco mais. Só que isso aí funciona em volumes altíssimos. E as negociações, quando você tem um volume altíssimo, a lei da oferta e da procura. Eu tenho 1 milhão de carga para movimentar. Eu tenho o mercado todinho querendo prestar serviço para mim. O preço que eu preciso é X. E as empresas vão fazer, porque ele tem carga todo dia, ele tem movimento todo dia. E é isso que faz gerar a máquina de negócios, de business pelo mundo, né? Então, por que o Pão de Açúcar ele tem o Grupo Pão de Açúcar tem um movimento enorme, né? Porque ele tem uma estratégia de concentrar os seus produtos e depois fazer os seus bids para escolher os seus preços. A cada 6 ou 10 meses, eles estão sempre verificando os seus melhores fornecedores, os seus melhores prestadores. Então, e quando você entra, por exemplo, dentro de um business desse, de um negócio desse, você vai estar focado 24 horas por dia, porque você carrega na madrugada para entregar antes de abrir o mercado para que a gôndola tenha os seus produtos, né? Porque senão não vai César, vender. César, eu também sou formado em economia, né? Então, eu vou falar uma frase agora que você sabe que frase é essa. Não existe almoço grátis. Não. Então, é assim, o frete grátis, em algum momento ela vai pagar aquele frete, né? Seja está embutido no valor do produto, ou já pagou numa compra passada, enfim. Em algum momento ela vai pagar aquele frete. Frete, não existe almoço grátis. Você pode observar que, eu vou falar pelo Shopee, porque o Shopee, a estratégia é muito simples. Quer dizer, basicamente, né, a construção dela é onde vem a inteligência, né? Sim. O que o cara fez? Eu vou construir uma fábrica para produzir sapatos? Não, eu vou ter milhões de fábricas me fornecendo sapatos. Eu tenho um sistema, é aquilo que eu falei, todos nós temos igual. Eu tenho um sistema de computação que assim que o pedido bate, vai para o primeiro que está na lista, que tem eficiência 10. E ele já vai com o pedido, e ele já passa a se comunicar com o cliente e colocar na sua expedição. O primeiro não consegue atender, automaticamente o sistema já joga para o segundo. Então, ele tem diversos produtores. Quando você compra com eles, você tem lá o cara que manda a informação para você. Você pode se comunicar com ele diretamente, aberto esse chat com eles, para que você, olha, minha carga não saiu, não, o seu produto já vai sair a semana que vem. Você tem uma interação, né, com esse tipo. Então, o cara criou uma máquina de servir inteligentemente. Ele tem um país que tem produção, tem muita gente que quer produzir, então ele faz esse tipo de coisa. Isso também é aplicado no Brasil, né? Aqui no Brasil, no Sul, existem as cooperativas. Quando você exporta soja, tem o grande produtor. E os pequenos, como é que faz? E os pequenos se juntam e conseguem atender tão bem quanto o grande produtor nas cooperativas. Então, essa é a máquina da inteligência. Eu fico assim, entusiasmado, né, quando as coisas novas acontecem nesse sentido, né? Legal, legal. César, uma coisa, só vou complementar rapidamente. Observe que a máquina de inteligência nunca está na frente. Ela nunca aparece. Ela constrói por detrás, né? Aqui na empresa nós usamos uma expressão: foguete não tem ré,
né? Não tem ré. Agora, uma Sim. coisa que eu quero complementar para você, a força de qualquer foguete está na base. Quando você manda o foguete lá para a Lua, os primeiros estágios de explosão, é onde está o combustível, está na base, está embaixo. É ele que impulsiona toda a máquina para andar, né? Então, a inteligência, toda aquela estratégia, toda a logística está embaixo. O resto é um complemento do bom serviço que está na base. Muito bom. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo aí uma martelada no meu vizinho aqui, mas faz parte, né? Home office é assim mesmo. Falta poucos minutos para a gente encerrar a live. Vou dar uma breve pincelada aqui nas mensagens. Tem mais algumas perguntas para o César. E aí, César, eu vou pedir a gentileza de, nas perguntas, você ser o mais breve possível, porque realmente nós estamos um pouquinho estourados no tempo, tá bom? Então temos aqui o Iron Macedo. Obrigado, Iron. Bom dia. Temos aqui também Renan Alexandre Berton, muita sabedoria e conhecimento. Olha aí, César, tá vendo? Temos aqui também o Mário voltando aqui. O Rodoanel seria uma boa opção para que esse tipo de transporte, se caso estivesse totalmente pronto, né? Estávamos falando sobre aquele tipo de transporte lá. Ele tá dizendo aí que se o Rodoanel estivesse pronto, né? Enfim. Temos aqui também o Edilson Andrade. Bom dia a todos. Obrigado, Edilson. Rosana Pires, bom dia, pessoal. Aí uma pergunta, qual é o principal produto que vocês transportam? Olha, motores, geradores, transformadores, chapas de aço, né? Tanques, tanques especiais que são para a Petrobras. Nós atendemos um cliente que atende as refinarias, nessa parte de projetos, né? Agora, dos outros clientes que nós temos, que tem carga full container, a gente tem todo tipo de carga, né? Atendemos aqui as empresas automotivas também, né? Trazendo diversos containers com equipamentos para montagem dos equipamentos dos seus carros. Tá bem diversificado. Bacana. Legal, legal. Temos aqui também Alex Ferreira. Bom dia, Alex. Obrigado pela sua mensagem. Carla Souza, bom dia a todos. Sucesso. Muito obrigado, Carla. Aí tem aqui um depoimento da Ayla. A Tal, que é uma excelente empresa e parceira de negócios. O Thiago, além de ser um excelente profissional, virou um grande amigo. Sucesso para vocês. Obrigado. Olha aí, tá vendo? Aí o Thiago completa Bacana, aqui. Em depoimento. Thiago completa aqui. Foguete não tem ré. Ayla, muito obrigado pela força. Aí vem algumas perguntas aqui. Carla Souza. César, qual a maior dificuldade que você já encontrou nos projetos? Boa pergunta. Eu vou responder de uma maneira bem simples e sucinta. Nenhuma. Projeto é uma coisa, para mim, gratificante. Quando termina, eu choro. Eu fotografo, eu faço de tudo. Porque o desafio está aí em você executar esse trabalho. Graças a Deus, já transportei peças especiais, já fiz serviços especiais, já fiz serviços fora do Brasil, na América do Sul, na Europa, e graças a Deus nunca tive nunca tive medo e nenhuma dificuldade na execução de trabalho. Não tem medo não, sabe? Pode mandar. Boa. Tá certo. César Martins. César, vocês importam equipamentos, é isso? Acho que essa pergunta foi no começo da conversa. Ô, César, Não, Isso. nós Não, transportamos. né? Nós Transportamos, transportamos. exatamente. Isso. Podemos dar Sim. suporte àquela empresa que tem a intenção de se lançar ao mercado internacional. Podemos, porque nós temos dentro da nossa área aduaneira, nós temos também um departamento legal. Muitas empresas de comércio exterior não têm departamento legal. Eu acho
isso é muito bom, porque como nós lidamos com mercados diferenciados, com países diferenciados, com produtos diferenciados, um departamento legal nosso é muito importante. Dá mais garantia e segurança. Legal. Tem uma Legal. pergunta aqui da Blue, né? Blue. César, a nossa infraestrutura é majoritariamente viária. É rodoviária, né? Acho que ela quis dizer, né? Não sei. É o ideal? Não seria mais interessante a ferroviária como nos Estados Unidos? Seria, é um sonho, né? É um sonho. Sonho até meu, né? Por que não? Nos Estados Unidos, você faz uma operação de costa leste para costa oeste via ferroviário. E o trem não sai de Los Angeles e vai até Houston. Não, ele tem um hub no meio, onde ele leva a carga até lá e volta para buscar mais, né? Os containers lá andam um em cima do outro nas ferrovias. E aqui no Brasil a gente não tem ainda essa estrutura. Eu acredito que o governo está se empenhando nisso. A necessidade do commodity, ou seja, o minério, ele traz essa pressão, né, de transportar o que está no norte para um porto mais próximo, para poder estar. Outra coisa, as nossas linhas ferroviárias, elas foram bloqueadas com o passar do tempo. Como elas não tiveram incentivo, elas não tiveram crescimento, elas estagnaram. Então, você não acaba encontrando trilhos, bitolas de trilhos para você poder fazer uma operação importante, né? Exemplo, se você exporta via ferroviário para a Bolívia, você é obrigado a descarregar tudo em Corumbá, aí você passar para uma companhia ferroviária da Bolívia e você tem que fazer uma solicitação especial para poder fazer. Então, não Você tá existe brincando? É assim toda essa burocracia? toda essa burocracia. Caracas, meu, que loucura. Toda essa burocracia. E olha, nós passamos um momento assim, América do Sul, muito difícil. Por quê? Não é o consumo, não é nada. Primeiro, nós temos os fretes marítimos altos, nós temos um fluxo cheio de carga nos portos. Você hoje, para embarcar um produto que você consiga mandar, por exemplo, para a Colômbia, tá? Você só consegue colocar a sua carga só no final de outubro, né? Então a sua fica parada. Qual é a solução que você teria, por exemplo, para fazer Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia? Rodoviário, né? Então a gente tem levado essa alternativa também aos nossos clientes, a solução do rodoviário. Então você manda a sua carga para o Chile, manda a sua carga para a Argentina. Temos aqui alguns clientes que exportam bastante rodoviário, que foi uma solução que arrumaram, porque a solução mais simples seria marítimo, né? Mas você não tem equipamentos, ou seja, não tem containers, os navios, todos eles estão completamente cheios, né? Você vai, por exemplo, usar uma empresa de navio ro-ro, que você vai levar equipamentos de construção, linha amarela, que a gente chama retroescavadeira, escavadeira. Você não consegue embarcar no mês de setembro. Você consegue embarcar já para o mês, dia 14 de outubro, você consegue, com frete alto, embarcar para a América do Sul. Então, você produz rapidamente, consumiu, investiu para produzir, para montar, pagou seus empregados, pagou o transporte e você fica esperando um mês e meio para que a sua carga vá no navio e depois chegue no outro país, chegando lá e vai eventualmente a empresa retirar, fazer os seus pagamentos para você receber. A nossa estrutura hoje, agora, a culpa não é dos portos Brasil, é um reflexo, né, que acabou trazendo um problema mundial, né? Problema mundial para todos, né? Que coisa isso aí, né?
Ó, temos mais duas perguntas aqui, César. Inclusive, uma pergunta é uma pergunta que nós sempre fazemos, né? Mas eu vou deixar essa por último. Uhum. Reginaldo Souza, César, o custo de um transporte desses é muito alto para parar vias, ver com a CET, enfim, é caro. Acho que é sobre aquele exemplo que o Marcos estava dando, né? Hoje, para você Isso. atravessar o que a gente, no nosso jargão, chamamos fazer uma travessia, ou seja, passar por São Paulo e depois você descer a Santos, uma carga de um transformador, por exemplo, você gasta aí entre 40 a 50 mil reais só para atravessar São Paulo. Nossa, de 40 a 50 mil. São taxas, tudo Sim. taxa. É, Taxa por usar a. você deve pagar taxa para CT, para polícia, essas coisas, né? Sim, É. você paga as taxas todas, porque você requer o acompanhamento deles. Você tem que usar o pessoal do DSV para poder modificar os pórticos, desligar os semáforos, né? Você Nossa. paga a taxa para as companhias de energia, Neel, Light, seja qual for, em que você consiga fazer os cortes de energia, né? Às vezes isso causa um problema, porque, por exemplo, no interior, se você vai fazer no interior ou no nordeste do Brasil, você vai atravessar algum lugar, o sistema de energia ele corta a energia de todo o município. Então você tem que. Nossa. Aí vem a logística. Que hora que eu vou passar para cortar o benefício? Eu tenho hospital, eu tenho Sim. prefeitura, eu tenho uma série de coisas Que que hora que a eu gente. vou passar pela cidade que o custo vai ser menor? Exatamente. O custo vai ser menor e, e, E não vai e atrapalhar a menor, cidade. e, menor, e menor a dor de cabeça para o prefeito, né? Exato, Claro. exatamente. E temos aqui uma pergunta que nós sempre fazemos, César. E aí o Mário F aqui já adiantou. César, você tem um case para nos falar? Olha, Tenho, tenho. bacana. Posso, estou à disposição. A Talc está à disposição. É um planejamento nosso fazer a reunião com os nossos clientes no sentido de estarmos passando as nossas experiências e mostrando ao cliente, e olha, a Talc só não faz transporte rodoviário. É muito mais do que você tem e precisa, pelo custo menor, né? É como eu digo, atrás do César, você pode imaginar e pensar o que você precisa. César, eu preciso do pacote inteiro. A gente faz, né? Eu preciso, olha, eu vou importar um material de aço, mas eu preciso que vocês me ajudem a fazer a verificação da carga, a visitação da carga antes de embarcar. Nós temos um departamento e fazemos isso para os nossos clientes. Fazemos as vistorias, emitimos os laudos, e esse laudo técnico é encaminhado ao cliente, é aprovado pela engenharia dele, só após isso embarcamos. Legal, bacana. Obrigado, obrigado, César, pelas respostas. Obrigado a todo mundo que interagiu também. Reforçando, caso queiram não, né? Por gentileza, sigam o nosso canal, ativem o sininho. César, você tem algum caso de sucesso aí na empresa que você pode falar de algum cliente? Aqui temos um caso, a VEG é um caso de sucesso, A VEG né? Motores. VEG lá de Jaraguá do Sul, né? É Sim, uma empresa genuinamente nacional, tem a sim, minha simpatia, o meu sim. respeito, porque é uma empresa que conquistou o mundo, né? Lá de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, conquistou o mundo, conquistou o Brasil em diversas áreas. Hoje não se faz nada que não tenha um produto VEG. Vai fazer eólico, tem que ter um transformador VEG. Vai fazer uma termoelétrica, tem um gerador VEG. Então, sempre tem alguma coisa da VEG. Não importa. Pequenos motores, se você andar na rua, estações geradoras têm VEG. Então, é uma empresa que tem o meu respeito. E a VEG vende para o mundo. Agora, como é que ela enfrenta uma situação que temos atualmente no Porto? Que não é culpa da VEG, não é culpa do Porto, né? Não tem espaço para embarques, não há espaço, mas ela precisa atender o cliente.
O que nós levamos aí para a VEG é o que a gente tem, por exemplo, na estratégia de usar outras modalidades de embarques. Ou seja, se ela usa um navio de full container ou usa um navio que nós chamamos breakbulk para levar cargas mais pesadas, ela acaba gastando muito dinheiro com frete, né? Se ela usa um breakbulk, um navio especial para carga projeto, eles acabam pagando um frete altíssimo. Vão gastar, que é o mínimo de inducement, $150 mil. Se eles usam um navio full container, eles vão gastar 30, 35, $40 mil por um container flat rack, né? Porque eles têm excessos laterais e excessos de altura. Nós levamos para ele uma modalidade muito simples, que é você atuar em MAF. MAF é especialidade de navios ro-ro, roll-on, roll-off. Ele é um caixote, abre a traseira dele e os porões têm roldanas. Você vai rodando a carga. Muitas companhias automotivas usam esse tipo de coisa, esse tipo de navio. Consequentemente, o frete é mais caro. O que ela pagaria entre 40 mil, ela paga 12. Nós temos uma redução de frete. Os navios são rápidos, as companhias são rápidas. O que realmente atrapalha, isso é uma situação geral, né? Volto a dizer, não é culpa de ninguém, a culpa ainda é o reflexo da Covid, que os fretes estão altos e é lei da oferta e da procura, porque está muito cheio os portos, não tem espaço, você vai embarcar uma carga que você fecha hoje e você só consegue embarcar em novembro. Então, nós levamos essa solução e essa solução tem conseguido dar resultados para eles, tanto no frete quanto na agilidade também. Bom, César, a gente já está caminhando aí para o final do podcast. Logística certamente é um assunto aí que a gente poderia falar aí por horas e mais horas. E, cara, foi muito bom ter vocês, conhecer um pouquinho da Talk. Sinceramente, eu não tinha, assim, a magnitude de vocês e muito nos honra em ser um prestador de serviço de vocês. Poxa, bacana ter vocês aqui no nosso portfólio de clientes, saber que a gente tem uma empresa desse porte, desse conhecimento, dessa experiência, uma empresa que atende outras empresas tão grande quanto, que nem você falou, VEG, e a gente está até passando aí um pouquinho do site da Talk, onde lá você vai encontrar tudo que eles fazem, logística pesada, logística de grandes volumes, logística de mecânica pesada, né? Enfim, tá tudo lá no site. E se você quer o contato, você entra no site, você tem o telefone, sigam eles nas redes sociais. Tem a equipe também da Talk aí, muito bacana. E, César, muito bacana ter você com a gente, falando um pouco de logística. Tenho certeza que a gente conheceu aí uma pessoa que tem propriedade, tem competência para falar sobre logística. Bacana mesmo ter você com a gente. E o que a gente costuma pedir no final dos podcasts é que você tenha a palavra para falar algum pensamento ou alguma coisa que você queira deixar com a gente, né? Algo que, se você ouvir daqui a 1, 2, 3 anos, você, puxa, eu disse aquilo, poxa, que bacana. Uma coisa que você queira deixar registrado aqui para a gente no podcast. O que você gostaria de deixar registrado com a Olha, gente? eu quando era estudante, né, eu ouvi uma frase e isso me acompanha até hoje. Para você conseguir o que você quer, como executivo, como responsável de família, como pessoa dentro da sociedade, existe a qualidade,
né? Existe a quantidade, mas existe uma coisa que só você vai poder ter. Chama-se disponibilidade. Se você se dispõe, você será. Tenha certeza disso. Creia. Se você se dispor a ser o melhor, será o melhor. Beleza? Muito bom. César, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado por você ter investido um pouco do seu tempo com a gente. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. E para vocês que nos acompanharam, muito obrigado. E até o próximo Duoscast. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Abraço. César. Obrigado a Grande todos. abraço. Um abraço a todos.